Pessoal, são 10h35, né? Já temos mais de 50 pessoas na sala. Gostaria de dar boas-vindas e bom dia a todos os colegas que estarão aqui na nossa próxima reunião científica, dando continuidade, né, aos novos tempos aqui, todos em sala Zoom, né, mas hoje nós temos a grata satisfação de termos mais um docente do departamento, mais um livre docente do departamento, o professor Acioli Lacerda, que vai apresentar o papel da neurotransmissão glutamatérgica na neurobiologia e tratamento da depressão, né? Então, é toda uma via neuroquímica recente, né? Que hoje se conhece, a via é antiga, né? Mas nós passamos a conhecer através das pesquisas com a esquetamina, né? E o professor Acioli Lacerda, ele se formou na Unicamp, ele fez pós-doutorado na Universidade de Pittsburgh, e hoje ele é coordenador do PRODAF, do Programa de Transtornos Afetivos da Unifesp, e coordena também o Consórcio Brasileiro de Pesquisa em Ketamina. Acioli, obrigado por ter aceito o convite. A palavra está contigo. Obrigado, Jair. Como eu te falei, agradecer primeiramente pelo convite, que é motivo de honra para mim. Realmente, o nível dessas reuniões nos orgulha, né? Nos orgulha muito, já há um bom tempo, e agora com a sua versão aí online, não perdeu esse nível, não caiu em nada, pelo contrário, a gente tem trazido nomes internacionais aí, enfim, começamos em grande estilo e temos mantido isso. Então, obrigado mais uma vez pelo gentil convite e agradecer a organização, a Flávia, que esteve aí ajudando, o Tiago, enfim, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, todo mundo está vendo? Estamos vendo, sim. Dá para ver. Perfeito. Tranquilo, Acioli, pode mandar ver. Ótimo. Perfeito. Como o Jair bem adiantou, né, o sistema glutamatérgico é um sistema que foi muito recentemente considerado, os outros sistemas de neurotransmissão, foi muito recentemente descrito, né, foi descrito no início da década de 1980. E a partir dali se viu que um aminoácido ele tinha um papel extremamente importante no cérebro, é a principal via de neurotransmissão excitatória cerebral, e comparativamente à teoria predominante, hegemônica na época, a teoria monoaminética da depressão, em termos comparativos, o percentual de neurônios glutamatérgicos é no mínimo 500 vezes maior do que o percentual dos neurônios monoaminérgicos. Mas nessa época a gente tinha apenas evidências de modelos animais. Então a gente imagina que essas evidências do envolvimento da neurotransmissão glutamatérgica na fisiopatologia da depressão são recentes, mas a gente tem dados aí de 1975, foi o primeiro estudo com animais, com modelo de depressão em animais, que demonstrou um possível papel das vias glutamatérgicas na fisiopatologia da depressão. A depressão hoje é vista como uma doença cerebral complexa, né, uma doença cerebral complexa como várias outras doenças psiquiátricas, e na maneira como a gente entende a depressão hoje, que a classificação diagnóstica em psiquiatria é puramente sindrômica, ou seja, conjunto de sintomas, critérios operacionais que compõem esse diagnóstico, a depressão é caracterizada por um episódio, né, bem delimitado no tempo, um episódio depressivo, com duração de pelo menos 2 semanas, e
as características sintomatológicas que compõem o diagnóstico da depressão hoje podem ser divididas em 4 grandes domínios. Alteração do processamento emocional, né, que aí a gente tem as alterações do humor, que é um dos aspectos centrais do diagnóstico da depressão, ao lado da anedonia. Essas manifestações clínicas são consequência de um funcionamento precário, um funcionamento inadequado desses circuitos de processamento emocional, envolvendo principalmente a região medial do córtex pré-frontal e estruturas límbicas e paralímbicas. Alterações do biorritmo é o segundo grande domínio, e os circuitos envolvidos na regulação do biorritmo, alterações da psicomotricidade e os respectivos circuitos, e, por fim, alterações cognitivas. Então, todos os pacientes com depressão, segundo conceituada hoje, eles vão apresentar sintomas com diferentes intensidades nesses 4 domínios sintomatológicos. E esses sintomas, eles são nada mais, nada menos do que a expressão de um funcionamento precário, um funcionamento inadequado dos circuitos subjacentes a essas funções. Então, a depressão, assim como os outros transtornos psiquiátricos, hoje são vistos como uma consequência, né? A fisiopatologia é vista como uma consequência de uma interação complexa entre fatores genéticos de predisposição, fatores ambientais que podem ter um efeito hostil, né, aversivo, e um efeito de proteção. Quando essa interação entre fatores genéticos de vulnerabilidade e fatores, e essa soma de fatores positivos e negativos, quando ela desvia a trajetória de neurodesenvolvimento num ponto em que essa reserva biológica ela é superada, a gente tem várias consequências, né? No nível molecular, a gente tem consequências na neurotransmissão, na neuroplasticidade, no eixo HPA e alterações imunoinflamatórias. Essas, por sua vez, geram consequências na circuitaria, na conectividade cerebral. Principalmente os achados mais comuns de neuroimagem estrutural, mostrando uma redução do volume, né, e uma redução da integridade de substância branca nesses pacientes, e em alguns circuitos específicos, como a gente já comentou, circuitos cognitivos, de controle cognitivo, circuito de automonitoramento, que é essencial na desconectividade na depressão, e os circuitos afetivos e de saliência. E o que o paciente reporta para a gente, como profissionais da saúde mental, são nada mais, nada menos do que a expressão desse funcionamento aqui, né, a expressão dessas alterações circuitárias. A hipótese monoamnésica da depressão é a mais antiga e a mais longeva hipótese de neuropatologia, né, de neurofisiologia da depressão. Mas essa hipótese ela tem várias lacunas, ela é uma hipótese muito simplista, né, segundo a qual uma redução do tônus monoamnésico cerebral levaria à depressão como síndrome. Dados mais recentes, especialmente das 2 últimas décadas, eles mostram que não que a hipótese monoamnésica não tenha papel na fisiopatologia da depressão, mas existem várias outras evidências, fontes de evidência, mostrando o envolvimento de diferentes aspectos. Alterações de vias neuroendócrinas, estresse oxidativo tem um papel importante nessa fisiopatologia. Vários outros sistemas, né, na sinalização, não é um problema de sinalização só monoamnésica, mas vários outros sistemas, incluindo aí o GABAérgico, o glutamatérgico, que a gente vai falar hoje. A depressão é uma doença essencialmente de neuroplasticidade, né? Alterações de neuroplasticidade têm um papel central na fisiopatologia da depressão, e é uma doença fortemente inflamatória. Todos os pacientes vão ter essas alterações? Obviamente que não.
hoje a depressão é vista como uma chamada doença de vias finais. Então, quando a gente tem aquelas alterações moleculares, e aquelas alterações moleculares geram aquele impacto de circuitaria e de conectividade cerebral, que a gente falou no slide anterior, independente de qual seja a contribuição desses vários fatores, se isso acontece, o paciente acaba desenvolvendo sintomas da depressão. Do ponto de vista de neurofuncionais, de sinalização, tem alguns destaques importantes, né? O primeiro deles é um aumento significativo da atividade, uma hiperatividade do circuito de automonitoramento, Default Mode Network, né, que está muito ligado à sintomatologia ruminativa na depressão. A gente também, de uma maneira geral, vai ter uma hiperatividade de circuitos e regiões límbicas e paralímbicas e uma hipoatividade de estruturas pré-frontais, exceto aquelas estruturas pré-frontais que também são consideradas parte do sistema paralímbico, como o córtex órbito frontal e a porção medial do córtex pré-frontal. Se a gente for analisar a depressão hoje, os achados de literatura, do ponto de vista fisiopatológico e mais particularmente do ponto de vista neurofuncional, a depressão hoje pode ser vista, pode ser classificada, se a gente fosse neurologista, tivesse essa visão mais localizacionista, a depressão poderia ser descrita como uma doença frontolímbica, em que há uma redução da atividade pré-frontal, um aumento da atividade límbica e paralímbica. Então, no cérebro não deprimido, a gente tem exatamente o oposto, uma hiperatividade, um predomínio da atividade pré-frontal e uma hipoatividade das estruturas límbicas paralímbicas, já que uma das funções importantes do córtex pré-frontal é justamente manter inibido e sob controle a atividade límbica e paralímbica. Na depressão, no episódio agudo, né, na fase aguda da depressão, a gente registra exatamente o contrário. Como a gente comentou, a depressão é uma doença fortemente inflamatória, né, e diferentes meta-análises têm mostrado isso de maneira clara para a gente, assim como uma doença que está associada, né, com fatores importantes na sua fisiopatologia, fatores importantes relacionados a uma hiperatividade persistente do eixo HPA, né, e essa meta-análise ela mostra, mesmo quando somados estudos que examinaram depressão ou só pacientes com sintomas depressivos sem preencher critérios diagnósticos, o resultado final ainda mostra que há um aumento da atividade do eixo HPA nesse grupo de pacientes. A depressão também, como a gente comentou, é uma doença fortemente associada a alterações de neuroplasticidade e vários estudos têm mostrado que esse prejuízo na neuroplasticidade, ele está diretamente relacionado à gravidade e ao número de episódios depressivos que o paciente apresentou, ou seja, mostrando uma possível relação causal significativa. Juntando tudo isso, principalmente nos últimos 10 anos, a depressão, ela além de ser vista como uma doença cerebral complexa, ela tem sido vista como uma doença sistêmica, né? Já que a gente tem uma interação aí em duas vias, com o sistema imunológico, com eixo HPA, com alterações genéticas. Pacientes com depressão têm maior risco de desenvolver, por conta de várias dessas alterações, doenças cardiovasculares. Por outro lado, pessoas com doenças cardiovasculares também têm um risco aumentado de desenvolver depressão, outras alterações hormonais e alterações da microbiota. Juntando tudo isso, os pacientes com depressão unipolar, eles têm uma expectativa de vida cerca de 10 anos menor do que a população geral. E isso
autoriza, de uma certa maneira, a gente hoje descrever a depressão como uma doença sistêmica que não mata mais só pelo risco aumentado de suicídio. A maior parcela dessa redução de expectativa de vida está associada a uma morte precoce, principalmente por doenças cardiovasculares. Embora a gente tenha hoje cerca de 55 moléculas diferentes aprovadas para o tratamento da depressão, né, na chamada classe dos antidepressivos, que na verdade são agonistas monoaminérgicos, a gente tem cerca de 55 moléculas diferentes aprovadas no mundo, a gente tem várias necessidades não atendidas no tratamento da depressão. Então, aqui, só fazendo uma revisão histórica, né, aí desde a aprovação da imipramina e dos imaus até a década presente, a gente teve o desenvolvimento de diferentes classes de agonistas monoaminérgicos, mas o mecanismo de ação central ele se manteve o mesmo praticamente durante aí 7 décadas, né? O mecanismo de ação central, embora tenha havido um investimento muito grande da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novas moléculas, com o objetivo de melhorar a eficácia dessas moléculas, parece ter havido um erro estratégico. Todas essas moléculas tinham como mecanismo de ação central o aumento do tônus monoaminérgico. E como era de se esperar, a gente não teve ganho em termos de eficácia nessas 4, 7 décadas. A gente teve ganho em termos de tolerabilidade e segurança dos tratamentos antidepressivos. Se a gente observar, a referência aqui, em termos de maior eficácia, continua sendo os tricíclicos. Eles continuam sendo referência comparativa em termos de eficácia, não em termos de tolerabilidade e segurança. Mas a gente, apesar do desenvolvimento de 55 moléculas diferentes, um investimento grande aí, financeiro, uma dedicação grande de pesquisa, a gente não teve avanço significativo no tratamento da depressão no que se refere à eficácia. E aí, por conta disso, a gente tem várias necessidades não atendidas no tratamento da depressão, né? Hoje a gente sabe que quando a gente tenta o primeiro antidepressivo monoaminérgico, apenas 1/3 desses pacientes vão atingir remissão, né? Após o tratamento com 2 ou mais antidepressivos, de 1/3 a 46% dos pacientes não vão responder, não é que não vão remitir, ou seja, e essa constatação ela não é recente. A primeira descrição de depressão resistente ao tratamento ocorreu na década de 1970, né? Rapidamente se viu que, embora o lançamento, a descoberta dos antidepressivos a partir da iproniazida, da isoniazida, uma descoberta acidental, ela, embora causasse uma revolução no tratamento da depressão, uma parcela significativa de pacientes com depressão não se beneficiava ou se beneficiava de maneira incompleta com essa classe de antidepressivos. Se a gente for detalhar o conceito de depressão resistente ao tratamento, nada mais é do que um subgrupo de pacientes com depressão que não responde a agentes monoaminérgicos e que provavelmente as alterações monoaminérgicas cerebrais não têm uma relevância maior para a fisiopatologia desses quadros. Outras necessidades não atendidas, o início de ação dos antidepressivos pode demorar até 6 semanas, né, o que é especialmente problemático em pacientes com quadros graves e ideação suicida. Mais ainda, esses agentes monoaminérgicos, eles não tratam ideação suicida, não têm eficácia na ideação suicida, e pelo contrário, especialmente os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, particularmente entre adolescentes e adultos jovens, eles podem, inclusive, desencadear ou piorar a ideação suicida. Por fim, a gente ainda tem bastante problema de tolerabilidade.
na classe de agonistas monoaminérgicos, embora tenha melhorado bastante, mas que isso implica numa taxa de adesão ainda muito aquém do esperado. Diante de todo esse contexto, né, a gente precisa de mecanismos de ação inovadores. Isso é uma necessidade premente para o tratamento da depressão. E, de fato, comparativamente, a gente vê que essa área ficou estagnada em termos do desenvolvimento de novos mecanismos de ação. Se a gente comparar na década de 1950, depressão, esquizofrenia e doenças cardiovasculares, a gente tinha 2 mecanismos de ação diferentes para a depressão, né, a ação serotonérgica e noradrenérgica. A gente tinha, para a esquizofrenia, 2 mecanismos também, e para doenças cardiovasculares a gente tinha 3 mecanismos. Na década de 2000, né, a gente tinha mais um mecanismo relacionado à depressão, o mecanismo melatonérgico da agomelatina, que acabou não sendo nem central nesse efeito antidepressivo, continuava com os mesmos 2 mecanismos para tratamento da esquizofrenia, e a gente não tinha nada menos do que 15 mecanismos de ação diferentes para doenças cardiovasculares, mostrando que realmente, do ponto de vista de avanço em busca de novos mecanismos de ação mais eficazes, ou que tratassem grupos que não eram beneficiados com os mecanismos atualmente, na época disponíveis, isso ficou estagnado na pesquisa. Agora, falando de alterações glutamatérgicas na depressão, de fato existem, né? E quais são as evidências? A gente tem evidências iniciais de modelos animais, como eu comentei, o primeiro modelo animal de depressão que demonstrou alterações glutamatérgicas potencialmente importantes na fisiopatologia da depressão e no tratamento da depressão. Esse primeiro estudo ocorreu em 1975. E aqui é um estudo mais recente, de 2010, mostrando que, de fato, há aqui em branco controle, né? Aqui um modelo de depressão, e aqui no córtex pré-frontal e hipocampo, e mostrando que essas alterações elas eram revertidas com o tratamento, pelo menos parcialmente, com o tratamento com fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptura de serotonina. E que essa reversão ela era dose dependente, então doses baixas traziam um aumento significativo, né, em relação, mas ainda assim bastante inferior à situação controle, e o mesmo acontecendo também em células hipocampais. Esse estudo ele mostra uma redução, né, de proteínas relacionadas a sinaptogênios, como a PSD95, e de subunidades de receptores metabotrópicos glutamatérgicos na depressão. Então, há uma redução significativa comparada a controles normais, controles saudáveis, isso já em estudos com humanos. Estudos pós-mortem, eles também têm mostrado alterações glutamatérgicas, particularmente na redução da densidade de glutationa, né, que é um dos precursores aí do aminoácido glutamato, e também um dos principais agentes antioxidativos cerebrais, né? Então, há uma redução significativa também na esquizofrenia, na depressão extremamente importante, tanto quanto a esquizofrenia, e também no transtorno bipolar. Aqui mostrando alterações de espectroscopia, né? Em relação a essa meta-análise examinando especificamente medidas de espectroscopia, né, de metabólitos glutamatérgicos, e mostrando que, de fato, há uma redução significativa na depressão comparada a controles saudáveis. E essas alterações, essa redução
da atividade do tônus glutamatérgico, ela ocorre particularmente em alguma região cerebral, já que o sistema glutamatérgico ele é amplamente distribuído no cérebro, principal sistema excitatório cerebral, e, de forma interessante também, o principal sistema inibitório cerebral, que é o GABAérgico, também é modulado por um outro aminoácido GABA, né? Então, a gente tem o cérebro, é uma máquina que é amplamente regulada por dois aminoácidos, um excitatório, o glutamato, e o outro inibitório, que é o GABA. E, de fato, essas alterações elas têm endereço, né? Elas têm endereço conhecido, elas são essencialmente pré-frontais. As alterações são essencialmente pré-frontais, essa redução do tônus glutamatérgico. Estudos outros têm mostrado que em regiões parieto-occipitais, por exemplo, ao contrário, até um aumento do tônus glutamatérgico na fase aguda da depressão. Eu falei de estudos isolados, agora eu falo de uma meta-análise, né, já com dados, com um achado muito mais robusto. E essa meta-análise, ela mostra, ela demonstrou, ela confirmou que há uma redução do tônus glutamatérgico pré-frontal em pacientes agudamente deprimidos. Essa redução é, de fato, no córtex pré-frontal e, mais do que isso, ela está correlacionada ao número, relacionada de uma forma direta ao número de episódios depressivos que o paciente teve no passado, né? Então, mostrando que, provavelmente, sugerindo que as alterações glutamatérgicas elas se tornam cada vez mais relevantes na fisiopatologia da depressão. Quanto mais crônica a doença, quanto maior o número de episódios depressivos que o paciente apresenta. E isso realmente é um achado consistente, né, com a descoberta há cerca de 20 anos em humanos que um agente glutamatérgico potente, a cetamina, ela funcionava muito bem em quadros resistentes ao tratamento. Quadros resistentes ao tratamento, eles também são mais frequentes em pacientes com muito mais episódio depressivo. Quanto maior o número de episódio depressivo, maior a probabilidade do indivíduo desenvolver um quadro resistente. Por outro lado, quanto maior o número de episódios depressivos, maior a alteração, maior o prejuízo glutamatérgico pré-frontal desses mesmos pacientes. Diversos estudos têm mostrado que o estresse e a depressão, na verdade, como modelo animal, é nada mais do que um modelo de estresse crônico, né? Eles afetam, eles diminuem, reduzem significativamente a neurotransmissão glutamatérgica e GABAérgica. E essas alterações, elas são revertidas com agentes glutamatérgicos potentes, como a acetamina, né? A partir de vários mecanismos que a gente vai comentar mais em detalhe adiante. Mas, basicamente, a gente vai ter efeitos de neuroplasticidade, né? Um aumento dos efeitos de neuroplasticidade, enquanto que na situação de estresse ou depressão crônica, com aumento persistente de cortisol, a gente tem exatamente uma inibição da neuroplasticidade, uma inibição da neurogênese, uma inibição da sinaptogênese. Agora, falando já da prova, que eu chamo a prova de fogo, né? São os ensaios clínicos avaliando a efetividade de agentes glutamatérgicos no tratamento da depressão. Primeiro ponto que a gente precisa falar é que o sistema glutamatérgico ele é extremamente complexo, é um sistema que é muito mais complexo, por exemplo, do que o sistema de neurotransmissão das monoaminas. Então, ele tem dois tipos principais, né? Duas classes de receptores. Temos os receptores ionotrópicos, que são o NMDA e o AMPA. Basicamente, esses receptores eles são canais iônicos, né, que podem fechar ou abrir. Quando eles fecham, eles vão aumentar a excitabilidade do neurônio. Quando eles abrem, né, aumentam o influxo. Quando eles fecham,
eles vão justamente inibir essa despolarização e dificultar a ativação neuronal do neurônio glutamatérgico. Além dos receptores ionotrópicos, né, que, na verdade, eles controlam esses portais, esses canais iônicos, a gente tem os receptores metabotrópicos, que hoje a gente tem cerca de 7 receptores, 7 subtipos descritos. E o glutamato ele vai atuar de maneira diferente em cada um desses receptores. Por exemplo, o receptor-alvo aqui da nossa conversa é o NMDA. O glutamato, por ser um receptor ionotrópico, ele não vai interagir diretamente ativando o receptor NMDA. Ele simplesmente vai ter uma ação modulatória, alostérica, assim como tem a glicina e o glutamato. E aí o glutamato vai aumentar o influxo iônico e, com isso, vai aumentar a excitabilidade da membrana e, enfim, aumentar o tônus glutamatérgico, né? Então, e em termos de moléculas, moléculas propostas, moléculas glutamatérgicas propostas para o tratamento da depressão, a gente tem vários mecanismos de ação diferentes envolvidos. Por exemplo, a lamotrigina e o riluzol, ele já atua na inibição da liberação de glutamato. Então, eles diminuem o tônus glutamatérgico. E nenhum dos dois mostrou uma eficácia importante no tratamento da depressão. A gente tem um grupo de antagonistas de NMDA, é onde está a cetamina e a acetamina, mas aqui a gente tem também a memantina, o traxoprodil, enfim, a lanicemina. E a gente tem também os moduladores desses receptores, não antagonistas, mas moduladores, como rapastinel, a decicloserina e agentes em testes atualmente. A gente tem também moduladores diretos do AMPA, como o levetiracetam, e outros agentes que atuam nos receptores metabotrópicos. Como a gente vai ver, a eficácia é absolutamente diferente quando a gente analisa essas moléculas diferentes. É interessante a gente acentuar aqui que entre os antagonistas NMDA, que é o grupo que tem mostrado potencial antidepressivo, existem os que têm ação mais seletivas, mais modulatórias, como a lanicemina, como o traxoprodil, e os que têm ação menos seletivas, mais globais, menos limpas, né? Um mecanismo de ação menos limpo, como a cetamina e a ecetamina. A memantina, por outro lado, ele é um antagonista, na verdade, ele é um antagonista parcial, né? E a potência dele é muito baixa comparado a esses outros dois. E o que aconteceu nos ensaios clínicos controlados com moléculas glutamatérgicas, né, nas últimas décadas? A gente tem mais de 20 ensaios clínicos envolvendo essas moléculas, né, desde a memantina, decicloserina, alguns agentes aqui em teste ainda, da Organon, da AstraZeneca, o rapastinel, a lanicemina, eles já concluíram estudos de fase 3 e foram descontinuados por questão de eficácia. E vários outros, N-acetilcisteína, riluzol, sarcosina, nenhum deles diferenciou do placebo, exceto em estudos muito pequenos e muito incipientes, como o rapastinel e a própria lanicemina, em estudos de fase 2, bem restritos. Nesse grupinho aí, o único que realmente se diferenciou foi a acetamina e o seu enantiômero S, a ecetamina. A gente tem estudos mais recentes com dextrometorfan também, que estudos ainda pequenos, mas a gente aguarda com expectativas se ele também vai ter uma eficácia superior ao placebo.
E, em termos farmacológicos, né, em termos de característica farmacológica da acetamina e escetamina, elas são solúveis em água, elas são hidrossolúveis, elas têm um metabólito ativo, né, um principal metabólito ativo, que é a norcetamina ou norecetamina. A meia-vida delas é bastante curta, de 2 a 4 horas, e o mecanismo de ação central é o antagonismo não competitivo. Ele é não competitivo por quê? Porque ele não compete com o glutamato. O glutamato se liga no site alostérico, né? Ele modula o canal, né? Esse canal iônico, mas a acetamina ou escetamina, ela simplesmente bloqueia fisicamente o canal e impede ou diminui bastante a passagem do influxo de íons. Então, essa é uma característica importante. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente não tem um freio, né? Falando grosseiramente, a gente não tem um freio. Quanto maior a dose de cetamina ou escetamina, maior vai ser o bloqueio. Maior sendo o bloqueio, a gente vai ter um aumento da liberação de glutamato. E essa liberação de glutamato excessiva na fenda sináptica, ela não vai ter um mecanismo de freio, ela não vai ter um feedback negativo que vai diminuir. Então, quanto maior a dose, maior o tônus glutamatérgico, e a gente sabe que tônus glutamatérgico muito elevado e muito persistente, ele tem um efeito contrário, ele tem um efeito de excitotoxicidade, né? Então, e isso a gente vê em ensaios clínicos com animais, a gente vê na prática clínica e alguns ensaios clínicos ainda bem incipientes, que a cetamina e a escetamina, elas têm, no tratamento da depressão, uma curva de resposta em U invertido. Quanto mais você aumenta a dose inicialmente, você vai ter um aumento do efeito antidepressivo, vai chegar num platô. Se continuar aumentando, você vai ter uma diminuição do efeito antidepressivo. E se continuar aumentando, você vai começar um efeito anestésico que não tem nenhum efeito antidepressivo. Então, estudos mostram que a ideia de operar pacientes deprimidos usando cetamina ou escetamina como anestésico, com o intuito de melhorar o paciente também no pós-operatório, não tem nenhum sentido, ela não traz nenhum benefício, porque a dose anestésica não tem efeito antidepressivo, a dose antidepressiva escetamina ou cetamina como anestésico também não mostraram benefício, né? Já que a dose anestésica ela não é uma dose antidepressiva. Então, a gente tem um aumento, um antagonismo não competitivo do receptor NMDA, que implica em uma redução da atividade GABAérgica e um aumento da atividade glutamatérgica pré-frontal. Se a gente lembrar, essa é exatamente a região onde a atividade glutamatérgica está reduzida na depressão. Há também um agonismo AMPA, principalmente dos metabólitos, né, da norcetamina, e esse agonismo AMPA também reforça esse aumento do tônus glutamatérgico pré-frontal e aumento do tônus dopaminérgico também pré-frontal. E provavelmente o mecanismo mais importante, a via final mais importante, é aumento de BDNF e aumento da atividade da via mTOR, que tem um efeito importante na neuroplasticidade. O receptor NMDA, que parece ser o mecanismo central de ação da acetamina e cetamina, ele tem localizações distintas e com características distintas, com funções distintas. Por exemplo, ele está bastante presente no interneurônio GABAérgico, ele está presente também na membrana pós-sináptica, e ele está presente também, aqui não apareceu nessa ilustração, na membrana pré-sináptica do neurônio glutamatérgico. Quando ele é bloqueado, né, eles são antagonistas, quando a cetamina bloqueia o NMDA do interneurônio glutamatérgico, a gente inibe um neurônio que está inibindo
o neurônio, aqui o GABAérgico está inibindo o glutamatérgico. Então, com isso, a gente aumenta a liberação de glutamato na fenda sináptica. Por outro lado, os receptores NMDA que estão na membrana pré-sináptica, eles têm um mecanismo de feedback negativo. Então, quanto mais aumenta a concentração de glutamato na fenda sináptica, ele mais ocupa o pré-sináptico e aí ele freia a liberação. Só que a acetamina bloqueia aqui e bloqueia aqui também. Então, ela inibe, além de aumentar a liberação por desinibir o neurônio pré-sináptico, glutamatérgico, ela tira o freio de feedback negativo aqui também do neurônio pré-sináptico glutamatérgico. Na membrana pós-sináptica, o neurônio NMDA, o receptor NMDA, um dos papéis dele é justamente inibir a ativação da via EF2, né, da sinase EF2, dessa via, que essa via tem exatamente o papel de estimular a síntese de BDNF. Então, quando a gente bloqueia o receptor, quando a gente antagoniza com acetamina o receptor pós-sináptico NMDA, a gente acaba ativando essa via e aumentando a síntese de BDNF. Por outro lado, o aumento do influxo de cálcio pela presença, pelo aumento da densidade do glutamato na fenda, nos canais de cálcio, dependendo de voltagem, quando aumenta esse influxo de cálcio, ele provoca uma liberação imediata de BDNF, enquanto que os antidepressivos monoaminérgicos, eles vão atuar através do aumento da expressão gênica de genes relacionados à síntese e liberação de neurotrofinas, e esse processo leva de 2 a 6 semanas, mais ou menos, para acontecer, ou seja, a melhora clínica vem nesse tempo. A acetamina, ela tem uma ação também, né, no sentido de aumentar a expressão gênica, mas tem uma ação imediata, através do aumento do influxo de cálcio, de liberação de BDNF. Por isso que a melhora clínica, né, e o aumento de proteínas sinápticas e sinaptogênicas ocorre 1 hora, 2, 3 horas após, praticamente imediato, porque ele já pega o BDNF pronto nas vesículas e simplesmente estimula a liberação e a ação neuroplástica imediata dessa função. Quando há um aumento da liberação de BDNF, esses se ligam aos seus receptores, né, os TRKB, estimulam a via mTOR e isso acaba por aumentar a sinaptogênese, a produção de proteína sináptica, né, PSD95, e sinaptogênese. Esse processo acontece em poucas horas, né, esse processo inteiro. E as evidências, como todos nós já, até repetitivo, são mais de 10 meta-análises mostrando uma eficácia rápida e robusta da acetamina no tratamento da depressão resistente. Essa meta-análise em rede, ela mostra que entre 15 diferentes tratamentos, né, 2 neuromodulatórios, a ECT e a TMS, e outros propostos e outros farmacológicos, como a combinação fluoxetina, olanzapina, potencialização com aripiprazol, enfim, quetiapina, lítio, lamotrigina. Entre todos eles, ela foi a mais eficaz e de início mais precoce, né? Uma meta-análise em rede avaliando mais de 5.500 pacientes. E vem um questionamento: por que a acetamina e não outros agentes glutamatérgicos têm efeito tão rápido e robusto? Primeiro ponto como a gente comentou inicialmente, os agentes de ação menos seletivas, primeiro, ela é um agente NMDA, os outros receptores, as moléculas que interagem com outros receptores glutamatérgicos têm sido decepcionantes em relação à resposta clínica, à resposta antidepressiva. Então, o grupinho que atua, né, que antagoniza o receptor NMDA, é o grupinho que está se destacando e que está mostrando viabilidade
para a prática, para o desenvolvimento e aplicação na prática clínica. Segundo ponto, ele está nessa primeira classe que parece ser uma classe privilegiada em termos de efeitos antidepressivos. Segundo ponto, ela tem uma ação ampla, ela não é seletiva. Alguns como o Traxoprodil, ele tem uma ação específica de modulação da subunidade 1 do receptor NMDA. A acetamina não, ela tem uma ação não seletiva, ela tem uma ação e bloqueia mecanicamente o influxo de íons, simplesmente ela faz um bloqueio mecânico intenso. A memantina, ela é um antagonista parcial, fraco, né, que permite esse influxo ainda de íons e, ao mesmo tempo, ela não tem um efeito relacionado à desinibição da via EF2, como a gente viu nos receptores NMDA pós-sinápticos. E os estudos com acetamina, eles mostram que, de uma maneira muito consistente, ela acaba atuando em diferentes mecanismos fisiopatológicos provavelmente envolvidos no desencadeamento da depressão, como a gente falou. Então, aqui são estudos mostrando que ela diminui de uma maneira potente a atividade do circuito de automonitoramento, como a gente comentou, que era uma das principais alterações de sinalização, né, das principais alterações neurofuncionais na fisiopatologia da depressão. Por outro lado, ela tem uma preferência, né, entre aspas, o aumento do tônus, tanto glutamatérgico como dopaminérgico, após a administração de cetamina, ele ocorre preferencialmente no córtex frontal, justamente uma região que se encontra com atividade reduzida nos episódios depressivos agudos, né? Mais ainda, a gente viu que a depressão ela é vista como uma doença frontolímbica, uma hipoatividade pré-frontal e uma hiperatividade límbica paralímbica. A cetamina ela tem uma ação contrária, não é, no sistema límbico paralímbico. Ela diminui fortemente e muito rapidamente a atividade da amígdala, né, que é um dos principais centros aí do sistema límbico. Então, ela faz como se o papel neurofuncional dela fosse perfeito. Ela aumenta a atividade pré-frontal via dopaminérgica e glutamatérgica e ela diminui a atividade límbica, principalmente via amígdala. Então, a remissão, como vista hoje da depressão, ela é vista como uma normalização frontolímbica, do funcionamento frontolímbico. Então, para haver remissão, há volta a ter uma hiperatividade pré-frontal e uma hipoatividade límbica. Esse é o estado neurofuncional da remissão e do controle saudável. A cetamina, por sua vez, ela vai também atuar em diversos circuitos cerebrais específicos, né? Estudos de neuroimagem funcional mostram isso, após a administração da cetamina. Então, ela diminui a atividade do circuito de automonitoramento, aumenta a atividade do circuito que tem um processamento prioritariamente de afeto positivo, diminui a atividade de saliência e de circuito relacionado a um processamento prioritariamente negativo de afetos. A cetamina também, em poucas horas, né, em 2 horas, ela aumenta de forma significativa a síntese, na verdade a liberação, né, aumenta de forma significativa a liberação de proteínas sinápticas. E essas espículas sinápticas, elas são vistas, né, também poucas horas após a administração. Então, alterações não só neurofisiológicas, mas neuroanatômicas
após a administração da cetamina. Então, ela tem um efeito de normalização dessas alterações de neuroplasticidade muito rápido e muito potente. Ela também, isso nem comentei no passado, mas o sistema glutamatérgico, além de estar fortemente envolvido na neuroplasticidade, ele tem um papel importante também no controle da neuroinflamação, né? E como tal, a cetamina e cetamina também tem uma ação neuroinflamatória, uma ação anti-inflamatória potente, né? Ou seja, apenas 4 horas após a aplicação, a gente já tem uma redução significativa. E é interessante que os pacientes respondedores à cetamina, eles mostram a redução dessa atividade inflamatória, né, de interleucinas pró-inflamatórias importante. Aqueles que não respondem, esse processo inflamatório ele persiste, né? A gente falou inicialmente que a depressão está associada a um aumento do tônus do eixo HPA. A cetamina, por sua vez, ela também diminui fortemente a atividade do eixo HPA, aqui mostrando com medidas de ACTH, mostrando que há uma redução significativa, aqui o controle e aqui doses diferentes de cetamina, como houve uma redução importante aí nessa atividade. E vários estudos têm mostrado para a gente que a remissão ela está associada também, além de uma normalização da questão de neuroplasticidade, ela está associada também a uma normalização do eixo HPA e de citocinas pró-inflamatórias, né? Se a gente vê no grupo de pacientes com remissão, há uma redução significativa aqui de cortisol, né? E ACTH. Na não remissão, essa redução já não acontece. E também de citocinas pró-inflamatórias. Em conclusão, há uma evidência crescente de estudos pré-clínicos e clínicos, né, que o sistema glutamatérgico ele tem um papel central, um papel muito importante na fisiopatologia da depressão. E esse papel se manifesta através de uma modulação na neuroplasticidade, na reversão de alterações neurofuncionais, especificamente falando a redução da atividade pré-frontal, no estado depressivo, ela reverte isso, e o aumento da atividade do sistema límbico, ela também reverte isso. Ela tem uma ação anti-inflamatória rápida e potente, e também diminui a atividade do eixo HPA. Todos esses fatores com evidência consistente de implicação na fisiopatologia da depressão. E essa ação ultra rápida e multimodal da acetamina, ela parece explicar, pelo menos por enquanto, em ser o único agente glutamatérgico com eficácia comprovada no tratamento da depressão, né? Já que ela regula e restabelece a conectividade cerebral, a neuroplasticidade, a inflamação e o eixo HPA. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês aí pela atenção e ao nosso chefe de departamento, professor Jair, pelo gentil convite, e fico à disposição aí para a gente bater um papo aí sobre esse tema. Vou colocar no chat aqui. Opa! Parabéns, Acioli, realmente você demonstra o quanto você passou a dominar, né, essa linha de pesquisa. Acho que realmente como é importante, né, hoje a especialização e a manutenção na especialização, né? Então, o Acioli é realmente hoje o cara que mais sabe sobre o sistema glutamatérgico, né? Uma das pessoas que mais tem conhecimento nessa área, né? Nós sabemos aí que o Del Porto e vários outros colegas também têm um bom conhecimento, mas eu queria realmente parabenizar, né, os slides apresentados, particularmente como que os sistemas neuroquímicos hoje
já passam a ser mais codificados, estruturados, conhecidos, né? Então, na anedonia, no medo, né? Todo o funcionamento do sistema límbico e como que as medicações realmente vão interferir nessa comunicação entre o sistema límbico e pré-frontal. Então, os slides são realmente muito didáticos e também mostrando a complexidade, não é, de neurociências, de como você interfere em todos esses sistemas, não é? Nos glutamatérgicos, também no AMP, não é tão simples. Bem, toda alteração em um sistema neuroquímico provoca alterações em todos os sistemas neuroquímicos, né? Tem um artigo muito interessante sobre uma teoria unificada, né? Onde você demonstra toda essa complexidade de interação, né? Mas certamente o sistema glutamatérgico é um sistema extremamente importante. E aí, assim, olha, eu gostaria que você falasse um pouquinho, não é? Até da experiência na utilização subcutânea endovenosa e no futuro que vem, né, que é no possível spray nasal, o quanto que o spray já tem sido utilizado em outros países, não é? Em termos de segurança e eficácia, e o quanto isso poderá, de fato, revolucionar, né, a facilidade de utilização no spray nasal, por exemplo, o quanto que isso pode revolucionar a prática clínica. Né? Falar um pouquinho dessa experiência que você teve, né, e você aí tem uma produção científica bastante ampla nessa área. Né? Queria que você comentasse um pouco de toda essa experiência, das vias do futuro que nós vamos ter aí nos próximos meses, né? Obrigado mais uma vez, Jair, pelos comentários mais do que pertinentes, né? De fato, a cetamina e esse-cetamina, por terem essa característica hidrossolúvel, ao mesmo tempo tem uma parte da molécula hidrossolúvel, lipossolúvel, ela pode ser administrada em diversas vias, né? Desde via endovenosa, que é a que garante 100% de biodisponibilidade, até a via oral, por exemplo, que tem uma absorção, uma biodisponibilidade bastante errática e bastante variável. Mas a gente hoje tem meta-análises mostrando a eficácia da cetamina administrada por via oral. Ela vai ter uma biodisponibilidade aí variando de 8% a 17%, mas se a gente faz o cálculo da dose, a gente consegue corrigir e ela tem eficácia demonstrada em diversos estudos controlados, bem controlados, por sinal, e meta-análises mais recentes, né? O que vai variar em termos de resultados vai ser o quanto a gente vai garantir a entrega do medicamento. A gente sabe hoje que a via de administração ele não interfere na eficácia, desde que a gente tenha uma biodisponibilidade adequada, desde que a gente tenha um nível plasmático adequado. Alguns estudos sugeriram, por exemplo, que a eficácia da cetamina estava associado à intensidade, havia uma relação direta com a intensidade de sintomas dissociativos. Mas ou seja, se a gente administrasse em bolos endovenosamente e tivesse bastante sintoma dissociativo e até sintoma psicótico, que a gente não vê na via subcutânea, por exemplo, a gente teria mais eficácia antidepressiva. E não é verdade. Esse é um achado espúrio. Por que é um achado espúrio? Porque tem muito estudo que testou dose muito baixa. Quanto mais alta a dose, nessa janela terapêutica, quanto mais alta a dose, maior efeito colateral, inclusive dissociativo.
quanto mais, se a gente está na janela terapêutica, quanto maior a dose, maior a eficácia também. Então, é natural, é a mesma coisa se dá 10 miligramas de venlafaxina e depois dá 100, 150, 225 e dizer, ó, com 10 miligramas o paciente não tinha constipação intestinal. Com 250 miligramas, ele tem constipação intestinal e ele melhorou. Mas a melhora não tem a ver com a constipação intestinal. A constipação e a melhora tem a ver com a dose, dentro da faixa utilizada, né? Então, esse é um dado importante, mas, ao mesmo tempo, como eu comentei, a resposta clínica para a depressão da cetamina e acetamina é uma resposta em U invertido, né? A relação dose-resposta. Então, a gente vai aumentando a dose, a gente vai aumentando a eficácia entre se a gente continuar aumentando, vai chegar num platô. Se a gente continuar aumentando, essa resposta ela vai diminuir gradualmente e ela vai passar a não ter efeito antidepressivo. E aí sim, se você pega uma via de administração que é muito variável, como a via oral, você pode ter aí praticamente 3 vezes a faixa entre o mínimo e o máximo, é o triplo praticamente, você vai ter uma dificuldade muito grande. Você está administrando uma dose, calculando a absorção, mas o paciente pode estar recebendo 3 vezes a dose que você calculou ou 3 vezes menos a dose que você calculou. E aí isso cria um problema de manejo clínico, realmente cria um problema de manejo clínico. Daí a preferência inicial por vias parenterais. Particularmente a via intranasal, ela mostrou bastante eficácia. A taxa de resposta dos estudos de fase 3 da acetamina intranasal, dos estudos de fase 3, que foram a base para aprovação na Europa, Estados Unidos e agora no Brasil. Em novembro do ano passado foi aprovada a via intranasal no Brasil, embora não esteja ainda disponível comercialmente. Ela mostrou uma taxa de resposta em torno de 70% nos pacientes com depressão resistente. Esses pacientes tinham um histórico, como critério para entrar no estudo, tinha um histórico de não resposta de 2 a 5 antidepressivos monoamnésicos diferentes. Então, eram realmente pacientes com grau de resistência razoável, né? Não gravíssimo, mas razoável, né? Então, ela é uma via bastante efetiva e a via intranasal ela tem uma característica importante que inicialmente não se observou, não se voltou atenção para ela. E foi a partir de análise de técnicos da FDA, na época da submissão para aprovação, que eles fizeram essa descrição e é realmente muito interessante, né? Quando você administra utilizando, óbvio que é o spray que vai gerar a microgota do tamanho adequado que vai fazer o tipo de absorção adequada. Não adianta comprar um vidro, colocar cetamina e injetar no nariz, né, um frasquinho de rinossoro e injetar no nariz, que ele não vai ter a absorção adequada. Isso é fundamental. Então, com essa absorção adequada, com esse spray adequado, o que acontece com a acetamina intranasal? Ela se comporta com 2 compartimentos. 40% da dose administrada vai ser absorvida através de absorção direta na mucosa. Então, ela funciona como se fosse uma aplicação endovenosa. 40% do compartimento é endovenoso. E 60% do compartimento é oral. O paciente acaba ingerindo o 60% da dose. E aí ele faz um efeito mais retardado em seguida. E aí, com isso, ela garante 2 pontos que são fundamentais. Ela melhorou a biodisponibilidade da intranasal, testada anteriormente sem essa tecnologia de pulverização programada para o tamanho específico da partícula, né? Antes a gente tinha uma variabilidade muito grande dos testes com acetamina intranasal, de 25% a 50% era a biodisponibilidade. A acetamina, com essa nova tecnologia, ela tem uma biodisponibilidade pouco variável e em torno de 50%. Então, aumentou a biodisponibilidade, e isso permitiu reduzir o volume de aplicação
e ela deixou a dose mais previsível, a biodisponibilidade, o quanto você está entregando mais previsível, que isso é fundamental para uma molécula com relação dose e resposta em um invertido. Obrigado. Olha, você recebeu aqui parabéns de vários pesos pesados da psiquiatria, o Cássio, Del Porto, e outros colegas aqui que eu não estou lembrando, ou também o Jó, né, e vários alunos parabenizando a sua aula. Né? Obrigado aos amigos aí, vários amigos. Reconhecer aqui também a presença do nosso querido professor Marcos Ferraz, né, que está aqui também assistindo essa apresentação. O professor uma honra. Está inscrito. Miguel, por favor. Obrigado, Jair. Bom, antes de mais nada, Cioli, parabéns pela apresentação, extremamente didática e, efetivamente, não só por ela, como pelos comentários que você está começando a oferecer, mostra o quanto você efetivamente domina um conhecimento na área bastante aprofundado, né? Obrigado, Miguel. Um pouco na linha, continuando na linha da resposta que você deu para a pergunta do Jair, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco com relação ao perfil de tolerabilidade da ketamina, né? A frequência com que os efeitos colaterais são, de alguma forma, observados e que você também pudesse nos falar um pouco sobre quando é que ela está contraindicada, quando é que a gente não deve usar a ketamina. Tá? Acho que isso viria a complementar a apresentação que você fez. Eu já agradeço a sua resposta. Obrigado, senhor, e parabéns mais uma vez. Excelente, Miguel. Parabéns. Parabéns, não, obrigado aí pelos parabéns. Em termos de tolerabilidade, aí sim, a via de administração ela tem um efeito muito direto sobre tolerabilidade. A gente tem, por exemplo, das vias parenterais, a via subcutânea que tem melhor tolerabilidade, porque ela tem um Cmax, ela tem um pico plasmático mais retardado e menor, cerca de 2 vezes menor do que a via intramuscular e a via endovenosa. E a via endovenosa, dependendo da velocidade de aplicação, essa tolerabilidade ela fica muito pior. Então, inicialmente, a gente fazia aplicações em 10 minutos. E a gente tinha muito efeito, muito sintoma dissociativo e até sintoma psicótico. Aí a gente viu sintoma psicótico com dose antidepressiva de escetamina, que a gente nunca viu. A gente tem mais de 10 mil aplicações com via subcutânea e não tem um caso de manifestação de sintoma psicótico. Já quando a gente fazia endovenosa em 10 minutos, isso acontecia com muita frequência. Em 40 minutos, diminuiu significativamente esse tipo de efeito, mas ainda acontecia mais esporadicamente, mas sintoma dissociativo intenso. A via intranasal, ela não tem a mesma incidência de efeitos colaterais que tem a via endovenosa, mas ela também tem bastante efeito colateral, porque 40% do compartimento é explicado é como se fosse uma injeção endovenosa, né? Então, ela dá um pico plasmático superior, e aí a gente vê na prática, na prática a gente vê muito mais, mas além dessa questão de tolerabilidade, tem uma questão de tolerância a efeito colateral. Os principais efeitos, os mais marcantes, vão acontecer na primeira aplicação. Rapidamente o paciente desenvolve uma tolerância a esses efeitos colaterais. A cetamina e a acetamina são metabolizados essencialmente pelo citocromo P450, né, o 2B6 e o 3A4, e eles, embora levem uma pequena indução, né, essa indução não é clinicamente relevante, mas há uma adaptação, né, um desenvolvimento de tolerância muito rápido. Então, o paciente na terceira, quarta aplicação, no geral, ele tem praticamente nenhum efeito colateral, exceto uma sensação de zonzura, um pouco de sintoma dissociativo.
a via subcutânea é uma via que orgulha a gente, né? Fomos nós, essa via, não fomos o primeiro grupo, a Unifesp não foi a primeira universidade a aplicar, mas foi a primeira universidade, primeiro centro do mundo de pesquisa a usar e adotar na assistência, né? Antes da gente utilizar, tinha um único estudo com 15 pacientes, comparando via subcutânea, via intramuscular e via endovenosa. Foi a partir desse estudo que a gente passou a utilizar, que foi em 2016, que a gente passou a adotar a via subcutânea. E hoje a gente tem a maior experiência do mundo em subcutâneas, sem nenhuma dúvida, né? A gente tem vários estudos publicados aí com essa via, mostrando a segurança, como o Jair orientou a Lorena, mostrando a segurança dessa via subcutânea, mostrando eficácia em sintomas específicos, né, como ideação suicida com a Juliana Surjan, com a anedonia com o Rodrigo Delfino. Enfim, a gente tem em aspectos neuropsicológicos também, com orientação do Andreoli. Enfim, a gente tem uma experiência grande nessa via, que é uma via que, mais do que tolerabilidade, o que levou a gente a insistir na via subcutânea e trabalhar, inicialmente, eu lembro, a gente tinha medo de que causasse reação alérgica, medo de que causasse algum tipo de incômodo para o paciente, e a gente diluía a acetamina em soro fisiológico, mais soro, 70% de soro fisiológico, 30% de acetamina, e injetando. E aí a gente foi reduzindo essa proporção, e aí até que a gente fez pura e não teve absolutamente nenhum tipo de incômodo para o paciente, né? Exceto se injetar rápido, ele vai sentir muita queimação, mas tirando isso, se injetar lentamente, ele não vai sentir nenhum desconforto e funciona muito bem. Mas o que mais motivou a gente foi a busca por um método de aplicação que viabilizasse o uso no SUS, né? A gente no SUS não tinha como ter uma sala com bomba de infusão, com monitoramento cardíaco, com anestesista, a gente praticamente inviabilizaria, o custo ficaria muito alto. E a gente buscou de uma maneira persistente uma via que fosse viável de ser administrada numa unidade do SUS, que é o que a gente tem aí na Unifesp. Você pode falar de contraindicação, Acioli? Contraindicação, ponto importante, acabei esquecendo. Existem duas contraindicações para o uso de cetamina ou escetamina. Qualquer situação em que o aumento da pressão arterial, em que esse aumento da pressão arterial implique em risco para a saúde do paciente. Então, pacientes que têm história de aneurisma e de hemorragia intracerebral, principalmente, esses pacientes eles têm uma contraindicação, né? Isso porque, na média, na via subcutânea, na média, há um aumento de 8 milímetros na pressão arterial, no pico, né? No pico de aumento vai aumentar 8 milímetros da sistólica, em torno de 6 milímetros da diastólica. Só que a gente vai encontrar pacientes raros que vão aumentar 30 milímetros de mercúrio numa sistólica. Se esse paciente tiver um aneurisma ou uma história de hemorragia cerebral, e essa PA for de 130 para 160, a gente pode ter um risco. Então, basicamente, essas duas são basicamente as contraindicações, né? Qualquer situação, seja aneurisma, seja hemorragia intracerebral, em que o aumento da pressão coloca em risco a saúde do paciente. Del Porto. Olha, eu primeiramente queria parabenizar o Acioli pela brilhante exposição, extremamente didática num assunto tão complexo. Queria parabenizar também pelo número grande de pesquisas já produzidas na Unifesp, né, com um grupo muito
bom de jovens pesquisadores. Tenta falar mais alto, Delporto, Eu desculpa. queria parabenizar o Ascioli não só pela aula, mas também pelo trabalho realizado na Unifesp, orientando tanta gente nova que está publicando tão bem em várias revistas de peso internacionais. E queria aproveitar para fazer uma pergunta pontual. Vocês estão me ouvindo, Charlie? Sim, estou ouvindo. Então, você lembrou bem a importância da redução da atividade dos circuitos de automonitoração. E eu me Isso. lembrei dos trabalhos recentes publicados por uma pesquisadora latino-americana, mas que mora nos Estados Unidos, Rodrigues, a respeito da utilidade da ketamina no transtorno obsessivo compulsivo. Você acha que isso se relaciona com a redução dos circuitos de automonitoração? Excelente pergunta, Delporto. E aí aproveitar e fazer um agradecimento especial também, né? O Delporto foi alguém que acreditou no potencial. Quando eu comecei esse trabalho, ele era o fundador e coordenador também na época, continuou sendo o fundador do Prodaf, e foi ele que confiou completamente na minha proposta, abriu todas as portas. Sem ele, nós não teríamos clínica de cetamina, nós não teríamos toda essa produção científica, a gente não existia, simplesmente foi a partir do incentivo e da colaboração o tempo inteiro que eu precisei. O Marcelo Feijó era então chefe de departamento também, outro reconhecimento aqui, outro agradecimento. Ele abriu todas as portas, a gente não tinha muita estrutura lá no prédio da Borges Lagoa, ele liberou umas salinhas lá embaixo que a gente dividia, e foi assim que a gente começou, né, com pessoas que realmente se preocupam em melhorar o serviço, né, em construir, deixar um grande legado, como acontece com o professor Delporto e o professor Marcelo Feijó, que realmente possibilitaram tudo isso. Essa pergunta é bem interessante, Delporto. O uso de cetamina em transtorno de ansiedade tem muito menos estudo do que em depressão, né? Mas esses estudos têm crescido, assim como os estudos em dependência de substância, né? Têm crescido de uma maneira mais tímida, porque há um certo movimento de tentar bloquear o teste de uma medicação com potencial de abuso no tratamento de dependência de substância. E os estudos com transtorno de ansiedade, eles têm mostrado bons resultados, embora estudos bem menores, estudos com poder estatístico muito, muito reduzidos, e os estudos com toque não são muitos. A gente tem alguns estudos com toque, não chega deve ter 3, 4, e eles mostram de maneira invariável dois aspectos. O primeiro aspecto é que o efeito ele tende a ser bastante efêmero. Ele não dura, na depressão dura mais ou menos 7 dias. E isso, na minha prática, eu confirmei exatamente isso. Acabei de tratar um paciente com toque, eu esclareci para ele, para a mãe que eu acompanhava, que a evidência científica é muito menor, que é um tratamento mais invasivo, e que a chance de melhora não é como na depressão, e que ponto pior é que esse efeito essa melhora costumava ser bastante efêmera, né? E a gente faz nosso protocolo são 8 aplicações semanais. E esse paciente, de fato, melhorou, ele parece ter uma melhora mais tardia, né? O paciente com toque, ele parece ter uma melhora mais tardia, e o efeito é mais efêmero. A gente não consegue entender o motivo, né? O toque, ele certamente tem como mecanismo fisiopatológico dos mais importantes alterações serotonérgicas, né? Já que todos os medicamentos aprovados têm uma ação serotonérgica potente de inibição de recaptura, pelo menos, né? Que resulta nesse efeito potente. Mas a gente sabe que um subgrupo de pacientes se beneficia da administração, da associação
com antagonistas dopaminérgicos, antipsicóticos, né? Especialmente aqueles que têm tique, enfim. Provavelmente existe um grupo, um subgrupo dos pacientes com TOC que se beneficiam mais de um agente glutamatérgico como a cetamina. Mas a gente não tem esse dado ainda em literatura. Mas aí, pensando nesse teu comentário, seria interessante um estudo. Será se os que mais se beneficiam e têm um efeito mais duradouro não são aqueles que têm efeitos mais ruminativos, né, que têm um indício clínico de maior atividade do circuito de automonitoramento? Não sei, essa é uma hipótese belíssima de pesquisa, né? Olha, nós temos 2 inscritos, o Dartiu e o Salvador. Eu vou pedir para que os 2 façam as perguntas e aí você tenta responder as 2 perguntas. Pedir para serem breves, nós temos 4, 5 minutos. Primeiro, Dartiu. Bom, senhora, parabéns pelo todo o seu empenho, todo o seu trabalho aí, bastante consistente nessa área, né? Muito bom poder ter esse apanhado geral aí. Eu tenho uma pergunta muito específica e um comentário a partir da sua última resposta para o Del Porto, né? A pergunta é o seguinte: a gente sabe da questão da rapidez da ação, da indicação disso, até o pessoal parece estar usando isso em pronto-socorro, em situações de risco iminente de suicídio, como uma ação anti-suicida iminente, rápida. Agora, o que se discute muito é o quanto a ketamina não seria justificada enquanto monoterapia. E daí, como é que se articula isso? A articulação com outras classes de antidepressivos. Tem algum padrão? Isso está em estudo ainda? Essa é a pergunta. E o comentário é em cima daquela questão que você falou do uso de ketamina para dependentes químicos, né? Eu tenho visto esse fenômeno muito interessante, embora seja mais anedótico do que não tenham estudos consistentes sobre isso, né? De que nos estudos de prevenção que o pessoal faz junto a populações de risco, por exemplo, frequentadores de baladas eletrônicas, tem estudos ingleses desde a década de 90, né? Mostrando que os usuários de drogas, design drugs, como eles chamam, né? Que é êxtase e cocaína, quando eles usam a ketamina, parece que eles usam menos quantidade e parece que ele tem menos efeitos colaterais decorrentes do uso das outras drogas, né? Então, parece que a ketamina teria um efeito protetor, pelo menos é algo assim que anedoticamente é registrado, né? E eu acho que valeria muito pesquisar isso mais a fundo, né? Eu vou pedir ao Salvador também fazer a pergunta e aí o Acioli tenta responder. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar que a cabeça não está boa mais. Tá bom. Você quer responder? Você prefere responder o Dartiu e depois o... que senão vai misturar. Vai lá. Né? Vamos lá. A gente avança aí alguns minutinhos. Em termos de antidepressivos associados, há uma recomendação sempre, né? Porque todos os estudos que foram feitos sempre foram em associação. Na verdade, a gente nem tem evidência de uso de monoterapia, assim como não tem evidência em uso de depressão não resistente, né? Os antidepressivos usados no estudo maior, que são os estudos de fase 3, que envolveram mais de 2.000 pacientes, eles utilizaram 2 ISRS e 2 de ação dupla. Então, duloxetina, venlafaxina, cetralina e escitalopram. O médico, o pesquisador, escolhia qual antidepressivo que ele ia usar em associação, mas estava em associação desde o início do tratamento. E nas análises secundárias, não houve nenhum benefício de usar uma ou outra classe, uma ou outra molécula. Então, não houve absolutamente nenhum impacto em termos, a venlafaxina é melhor quando associada. Todas as tentativas foram frustradas em demonstrar um medicamento que aumentasse o efeito da cetamina. Em relação à questão do uso em dependência química, tem 2 estudos bons com dependência de cocaína. A gente tem um estudo do PUSEG mostrando que após uma única aplicação, 50% dos pacientes 48,5% dos pacientes estavam abstinentes 30 dias após
a aplicação, enquanto que no placebo essa taxa chegou a 20 e poucos por cento. Né? Então, essa evidência está crescendo, dependência de álcool. Nos estudos que a gente fez de fase 3, que envolveram dezenas de pacientes, a gente também, anedoticamente, a gente observou vários pacientes que tinham problema com álcool e alguns ficaram, inclusive, abstinentes. Pacientes que tinham, inclusive, a dependência de nicotina e pararam de fumar completamente, diziam não ter mais nenhuma vontade de fumar. E um paciente que era usuário pesado de maconha, que também conseguiu ficar abstinente, mas aí tudo anedótico, e esses outros estudos duplos cegos são pequenos, mas mostram uma promessa muito grande nessa área, de uma maneira geral. Salvador, vamos tentar ser breves na pergunta e na resposta, para não nos alongarmos muito no tempo. Vamos ver se vai ser possível falar, tem muita coisa interessante para falar, mas vou ter que sintetizar o máximo possível. Quer dizer, não só o Accioli merece os parabéns, bem merecidos, mas a ciência também. Porque a ciência se revela capaz de se reformular, de poder abandonar o antigo conhecimento. Ela tem essa grande qualidade, e nesse ponto acho que os pesquisadores levam vantagem sobre os clínicos, porque a gente fica mais preso ao antigo conhecimento do que o pesquisador, que ele se sente mais livre para ir adiante. Esses novos conhecimentos a respeito da hipercomplexidade dos sistemas vivos, que isso que a Accioli apresentou, possivelmente não é nem o começo da hipercomplexidade que deve existir, evidentemente está levando a ciência à necessidade da mudança de um modelo, do paradigma mecanicista para um modelo sistêmico, evidentemente, em que todas as coisas interagem de uma forma extremamente complexa e impossível de serem controladas, como no modelo mecanicista se acredita. O cérebro-máquina não existe. É um ser vivo que reage, cada célula reage de uma maneira viva, extremamente complexa. Bom, enquanto não existe, talvez, alguma droga mais eficaz que possa ser utilizada na prática, evidentemente, a recomendação para os clínicos, os psiquiatras, é que caprichem mais na relação com os seus pacientes. Porque a relação médico-paciente é uma relação sistêmica, vai atingir o cérebro, o corpo humano, de uma forma sistêmica. Evidentemente, todos esses anos que os antidepressivos foram usados, muitas vezes com sucesso, em mais casos do que 30%, se deveu ao talento da relação médico-paciente nesses casos. E ela vai precisar continuar, talvez cada vez mais ser aprimorada. Excelente, Comentários finais, Accioli. Excelente, Salvador, obrigado. Eu concordo plenamente, né? E assim, eu esqueci de falar um dado interessante nesse sentido. O sistema glutamatérgico de neurotransmissão é o sistema que mais tem sensibilidade à interação com o meio ambiente. É o que mais se modifica com estresse, com experiência de vida, com trauma, com situações positivas, situações negativas. Provavelmente, né, possivelmente, essa é uma das razões que ele tem um papel tão importante em doenças como depressão e ansiedade, que também estão moduladas fortemente pelo ambiente. Excelente observação. Bem, pessoal, eu tenho certeza que estamos aqui cortando várias pessoas que gostariam de fazer comentários e perguntas para o Accioli, mas isso só demonstra, né, a importância e a qualidade da aula que foi apresentada, né, da conferência, e paciência, não é, pessoal? Todos têm aí o contato do professor Accioli e poderão contactá-lo pessoalmente, não é? Ou através aí do e-mail e de outros
né? Porque está difícil, os contatos pessoais estão mais difíceis nesse período, né? Mas gostaria muito de agradecer não só a elevada competência pela conferência do Acioli, como a presença de todos, e, né, desejar uma boa semana para todos, e vamos em frente, não é, pessoal? Obrigado, Acioli. Obrigado a todos, amigo. Obrigado aos amigos todos aí. Forte abraço. Bom final de semana.